Jeremias 37. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus, que eu, o profeta Jeremias, lhe entreguei. O rei Zedequias mandou que Juca, filho de Jeremias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasés, fossem falar comigo. Eles disseram: por favor, Jeremias, ore ao Eterno, nosso Deus, por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito, e quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso, foram embora. Então Deus de Israel me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá: o exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Eterno, lhes dou este aviso. Não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo na cidade. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém, porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo, na tribo de Benjamim, para receber certa propriedade, que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão, o chefe da guarda, chamado Jerias, que era filho de Selemias, chamado neto de Ananias, me fez parar e disse: você está fugindo para o lado dos babilônios? Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo, me deram uma surra. Em seguida me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus? Sim, recebi. O Senhor será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que eu cometi contra o Senhor, contra as autoridades, ou contra o povo que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas que lhe diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor nem este país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam pão, até que acabou todo o pão que havia na cidade, e assim fiquei no pátio da guarda. Jeremias 38. Certa vez, Zefatias, filho de Matã, e Gedalias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Deus Eterno tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá. Morrerá em combate ou fome ou doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Eterno também tinha dito isto: certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que está na cidade, desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar, o que ele quer é a desgraça de todo o povo. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda.
e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, mas havia água no poço, só lama, eu me atolei de lama. E Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, por naquela hora estava julgando causas do portão de Benjamim. Disse o seguinte: o rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço, e ele está na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço, antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou o homem ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava, e disse: Jeremias, põe esses trapos debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta, mas não quero que esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará, e se eu lhe der conselho, o Senhor não ouvirá. Aí o rei me prometeu em segredo e disse: pelo Deus eterno que está vivo e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei ao homem que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o eterno, todo-poderoso Deus de Israel tinha dito o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto, e esta cidade não será queimada, tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônios e eles o queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Eterno, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem, o Senhor não será morto. Mas o Eterno me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio, rei de Judá, serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia, e elas irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos, e agora que ele fundou os pés na lama, seus amigos o abandonaram. Eu disse ainda: rei Zedequias, todas as mulheres, seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro, rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. E as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos. E vão prometer que não o matarão, se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o mandassem de volta à casa de Jonas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz, porque não tinham ouvido nada da conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias 39. No 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11 do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e se sentaram nos seus lugares no portão do meio. Entre eles estavam Nergal, Sazaquel, Sangal, Serzim e outros Nergal-Serezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão.
Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Armatate. Ali Nabucodonosor condenou em Ribla o rei da Babilônia, mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nabuzaradã, o comandante-geral do exército babilônico, levou como prisioneiro para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades. Ele lhes deu plantações de uvas e terras. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim Nabuzaradã, junto com Nebuzaradan, alto oficial, e Nergal, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram tirar do pátio da guarda. Foi entregue a Gedalias, filho de Alcã e neto de Safã. E ele me levou para casa, assim eu fiquei em Jerusalém no meio do povo. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, Deus Eterno falou comigo. Ele me mandou que dissesse e Obed-Meleque na Etiópia, que o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Eterno, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu falei. Jeremias 40. Deus Eterno falou comigo outra vez, depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que está sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Eterno, seu Deus, ameaçou destruir esta terra. E agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque seu povo pecou contra o Eterno e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, ele disse: volte e fique em Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimentos e um presente, e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei em Gedalias, em Mispã, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Alcã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netanias, e Joana, filho de Sareais, foram com os seus homens até Mispã, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias disse: eu dou a minha palavra que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nesta terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Eu também vou ficar em Mispã,
E quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Você pode colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite, morar na cidade que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispã, onde vivia Gedalias, e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disto, Joanã, filho de Careá, e os chefes de soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispã, onde Gedalias estava, e disseram: Sabe que Baalins, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular: Deixe que eu mate Ismael, e ninguém vai ficar sabendo quem o matou, porque deixar que ele mate o Senhor. Se isso acontecer, todos os judeus que se juntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: Não mate Ismael, o que você está dizendo a respeito dele é mentira. 41. Jeremias 41. No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias, neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispã com 10 homens, para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali tomando uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto rei de Babilônia como governador do país. Ismael matou todos os judeus que estavam com Gedalias e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas que tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer ao Deus eterno no templo. Então Ismael saiu chorando de Mispã e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: Entrem e venham ver Gedalias. Quando eles entraram na cidade, Ismael e seus homens os mataram e jogaram o corpo num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mate, temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Aí ele desistiu e não os matou, como havia feito com os companheiros. Era grande poço em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse poço com o corpo dos homens que haviam sido mortos. Depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiro as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispã. O comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado Gedalias como responsável por essa gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então reuniram seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e o chefe do exército com eles, ficaram alegres. Aí viram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã, o chefe do exército que estava com eles, reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos, depois de ter matado Gedalias. Assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão. Partiram, parando um pouco em Jerute-Imã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia.